Olá a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de eletrônica. Aqui é a parte 2 da aula 1, que nós vamos dar continuidade hoje, né? E na aula 1 foi justamente o início do nosso estudo sobre os diodos. Nela nós vimos o que? Sobre os diodos ideais. Entender que é apenas o que? Um curto-circuito quando a polarização está direta, então ele funciona conduzindo a corrente em um sentido, e quando a polarização está reversa, ele vai bloquear e não vai permitir a passagem de corrente. Essa é a função básica do diodo. Nós vimos até a questão dele ser utilizado como retificador, mas só demos uma pequena espiada nesse assunto que nós veremos em mais detalhes em aulas posteriores. Na aula de hoje, nós vamos focar em entender as características reais, né, de um diodo e a sua análise em circuitos elétricos. Então, nós vamos falar aqui das características elétricas dos diodos de junção, né, que é o nosso diodo real, e inclusive vamos comparar com dados que nós teremos disponíveis em datasheets, né, que são as folhas de dados dos fabricantes para alguns modelos. Então, diferentemente da curva que nós tínhamos apresentado na aula passada, né, que era um diodo ideal, onde para qualquer tensão de polarização direta maior do que zero, nós temos a condição de corrente, e para qualquer tensão de polarização aplicada sobre o diodo, né, estando menor do que zero, menor ou igual a zero, ou seja, estaria reversa, o diodo não conduz corrente. Aqui no diodo real, isso é um pouquinho diferente, nós temos algumas distinções. Por quê? Notamos que aqui tem uma curva ilustrativa, tá? Não temos dados precisos aqui nessa curva, mas nós podemos notar que aqui, ó, a condução não vai começar para qualquer tensão VD maior do que zero. Nós vamos precisar o quê? Uma tensão mínima aqui para termos uma condução de um valor significante de corrente para que possamos utilizá-lo. Então, o circuito com diodo, né, vai ter uma queda de tensão no diodo quando ele estiver em condução devido à polarização direta. E, obviamente, nós vamos precisar de um valor mínimo de tensão para fazer essa polarização direta para começar a conduzir corrente. E à medida, né, que nós aumentamos, variamos um pouquinho a tensão aqui de polarização direta dele, ó, nós conseguimos conduzir mais corrente. Essa curva aqui, inclusive, é uma curva exponencial, como nós veremos a descrição logo mais. Do outro lado, na condição reversa, ele não consegue bloquear indefinidamente a tensão sobre ele. Ele vai ter um valor máximo aqui, que é uma tensão de ruptura, do qual ele vai o quê? Entrar em ruptura, junção, e vai acontecer o efeito avalanche reverso, e vai haver o quê? Condução de corrente no sentido contrário. Essa área aqui, essa região, essa curva exponencial deste lado é muito mais acentuada do que do lado de condução direta. Então temos que tomar um cuidado com esses valores, né? Saber aqui qual a tensão máxima reversa aceitável pelo transistor que nós estamos querendo utilizar em nossas aplicações. Lembrando, né, que o lado positivo do transistor, o terminal positivo é o anodo e o terminal negativo é o catodo, né? A condução de corrente é do anodo para o catodo, tal como ilustrado aqui, ó, na simbologia do diodo para um circuito elétrico. Olhando com mais detalhes aqui, né, a nossa curva, dando um zoom aqui nas nossas escalas, né, uma expandindo e a outra comprimindo, nós temos aqui, ó, do lado direito, né, o primeiro quadrante, condução direta, né, ó, forward. Então nós temos aqui no eixo das ordenadas a corrente, no eixo das abscissas a tensão. Notamos aqui, né, esse aqui é um exemplo para um diodo de silício, tá? De 0 a 5 volts não há condução significativa de corrente. Então aqui, ó, até 5 volts de polarização direta, a gente considera que não tem corrente. A gente vai ver que isso na expressão exponencial também é válido. A partir desses 0,5 volts, né, é que começa a ter então uma corrente significativa. E para chegar no valor mesmo, né, que fala-se que a partir daqui está conduzindo legal, né, estou conduzindo bem, é em torno de 0,7 volts. Esse 0,7 é uma aproximação, porque como essa curva é exponencial, vejam aqui, ó, a inclinação dela, né, é muito íngreme. Então, uma pequena variação na tensão aqui de polarização já consegue provocar uma variação muito grande na corrente de condução do diodo. Então, por exemplo, 0,705 volts já vai conseguir
conduzir bem mais corrente do que o 0,7 volts. Então, aproximadamente, a gente fala, olha, o diodo de silício vai conduzir a partir de 0,7 volts. Tá? Na condução reversa, na polarização reversa, perdão, nós já temos a seguinte escala. Nós temos uma pequena corrente aqui, ó. Aqui foi expandida a escala, tá? No vertical nesse momento e comprimida a escala horizontal. Então, um pequeno valor de corrente, vai ser uma corrente chamada corrente de saturação. Ela é muitíssimo baixa, na ordem de nano, né? 10 a menos 9 ali, 10 a menos 12 também, dependendo do diodo. E o nosso diodo vai conseguir segurar, né? Suportar essa tensão reversa, ou seja, vai conseguir bloquear essa tensão reversa até um determinado ponto, que é o chamado ponto de ruptura, que do inglês é o breakdown. Esse ponto de breakdown, ele é denominado em termos de tensão, né, a tensão desse ponto, de VZK. O Z é de Zener, o estudioso que se dedicou a estudar este lado de condução do diodo, e o K é de Ni, né? Então isso aqui é o joelho da curva, né, de tensão reversa aqui. Então, nesse momento ocorre a ruptura e essa inclinação, a coeficiente aqui da exponencial é muito maior do que o da condução direta. Então, se ultrapassarmos essa tensão de polarização aqui, nessa tensão reversa máxima, nós entrando aqui na ruptura do transistor, ele vai conduzir uma corrente muitíssimo alta, não vai conseguir dissipar calor, por conta da corrente ser alta, e vai acabar queimando ali, né? Vai acabar falhando como componente eletrônico, né? E como é essa corrente, né? Qual a expressão da corrente no diodo, então? Antes nós vimos, né, pelo modelo da aula passada, que o diodo era ideal, né? Então, se ele conduzia corrente, a corrente conduzindo ali por esse ser um curto-circuito era determinada então pelo próprio circuito em volta dele, né? Ele não determinava corrente alguma. Aqui nós vamos ter uma dependência, obviamente, com o nosso circuito, mas nós vamos ver que precisamos entender o valor, né? Precisamos do valor da tensão de polarização direta sobre o diodo para que consigamos o quê? Calcular essa corrente. A expressão é essa exponencial aqui, que diz, ó, corrente do diodo, ID, é igual a IS, que é a corrente de saturação, que multiplica E, exponencial, elevado a VD, tensão direta sobre o diodo, dividido por NVT. N é uma constante que vai depender do material que nós estamos trabalhando ali, né? Se é um CI, que é um circuito integrado, ou se é um elemento discreto, né? Então, dependendo desse parâmetro, nós vamos utilizar um certo valor de N, tá? 1 ou 2. Geralmente fica entre um valor e outro, então a gente padroniza, usa 1 para CI e 2 para circuitos discretos. VT é a tensão térmica. A gente vai aproximar ela aqui, né, por 25 milivolts. O valor exato, né, não é 25 milivolts, é 25,6, se eu não estou enganado, mas nós vamos aproximar por 25 para simplificar as nossas equações e tratamentos aqui numéricos dentro da nossa disciplina. E depois aqui da exponencial, menos 1, então fechando o nosso parêntese. Algumas observações com relação a essas variáveis são importantes, alguns desses parâmetros, né? A nossa corrente de saturação, que ela é intrínseca aqui no da construção do nosso diodo, né? Ela vai depender da temperatura e vai variar alguma coisa entre 10 a menos 12 ampere e 10 a menos 15. Então nós estamos falando de uma escala bem baixa de corrente. Por isso que nós temos uma tensão reversa, o valor da corrente ali é muitíssimo pequeno até que se atinja o que? A ruptura. Por outro lado, nós temos aqui que ela vai dobrar de valor para cada variação de 5 graus Celsius positivo. Então, à medida que você esquenta o transistor, o diodo, você acaba o quê? Dobrando o valor da corrente de saturação. Se você dobra o valor da corrente de saturação, veja que aqui, ó, você está dobrando a corrente que está em condução. Se você dobra a corrente de condução, você acaba aquecendo mais o diodo. Aqueceu ele mais, ele vai aumentar IS, que vai aumentar a corrente, que vai esquentar mais, até que ele chega a um ponto que ele acaba queimando, né? Falhando por tendo uma falha térmica ali. E essa IS, né, esse valor de corrente de saturação, ele é diretamente proporcional à área da junção, né? Então, se a gente pegar a seção transversal da nossa junção ali, quanto maior a área, maior o IS. Então, diodos de potência vai ter a área muito maior, porque precisa de um IS maior ali, né, para conduzir muito mais corrente nele.
a tensão direta sobre o diodo é de polarização. Então nós vimos aqui que nós temos uma expressão que é complicada de trabalhar, né? Porque se estivermos resolvendo por malha ou por nó o nosso circuito, nós estamos vendo aqui uma dependência não linear entre a corrente e a nossa tensão no diodo, né? E mais do que isso, né, uma exponencial ainda, né? Então que agrava mais, né, dificulta mais o nosso processo de resolução manual de um diodo, né? De um circuito com diodo. Uma aproximação que a gente pode fazer naquela expressão anterior é substituir ela, né? Ao invés de trabalhar com ela, que seria a expressão precisa, é trabalhar com esta expressão aqui, ó. Veja que agora a corrente do diodo é igual a IS, que multiplica E elevado a VD sobre NVT. Por que é uma expressão válida? Veja só, a ordem de grandeza da corrente de saturação é de 10 a menos 12 a 10 a menos 15, então um valor muito baixo. Olha que aplicando a propriedade distributiva aqui, ó, nós teremos IS, que multiplica E elevado a VD sobre NVT, menos IS. Então, para subtrair um valor que é muito pequeno, então a gente pode o quê? Acabar desprezando ele para uma simplificação da nossa equação. Então, essa simplificação aqui é válida, vai nos dar um valor muitíssimo próximo do valor preciso do que nós queremos para a corrente. Uma forma alternativa é o que? Isolarmos aqui e vermos em termos de tensão, né? A tensão em função da corrente, não a corrente em função da tensão. Para isso, nós chegamos na expressão seguinte, né? Que é VD, tensão sobre o diodo, é igual a NVT, que multiplica Ln, que é o logaritmo natural, né? O logaritmo neperiano, de ID, corrente do diodo, dividido por IS. Isso aqui é interessante porque, caso conheçamos o valor da corrente do diodo, conseguiremos o quê? Diretamente encontrar o valor de VD, né? Entre um valor de 0 a 0,5, a gente considera que o VD é desprezível, né? Ou VD não, desculpa, o ID é desprezível, como nós vimos naquela curva anterior aqui, ó, de 0 a 0,5 acaba sendo desprezível. Então a gente não coloca ele na conta, né? A gente fala, não está em condução ainda, a gente nem aborda a resolução da conta. Uma forma alternativa é o que? Pegarmos esta equação aqui da tensão e conhecermos, por exemplo, dois pontos, ou conhecermos pelo menos um ponto de operação e uma característica do outro. O que é isso? Veja só, se a gente conhece VD de uma condição e ID de uma condução, obviamente nós estaremos com isso aqui resolvido. Mas para uma segunda condição, por exemplo, um VD2 e um ID2, nós conheçamos somente o VD2 ou somente o ID2, nós podemos fazer o quê? A subtração entre essas duas, de tal forma que ficaria ó, VD2 menos VD1, NVT ln de 2 sobre I1. Por que aparece 2 sobre I1? Por uma questão aqui ó, de resolução matemática da diferença de dois logaritmos, né? Que vai ficar o quê? A razão entre os seus denominadores, né? Do primeiro com relação ao segundo. Então aqui ficou o VD2, então aqui em cima é o I2 e aqui menos VD1, então aqui embaixo é o I1. A partir disso, vejam que se nós conhecemos uma condição de operação, vamos supor VD1, informado até mesmo no datasheet, né, a folha de dados fabricante, e por acaso né, conheçamos uma segunda condição de operação, vamos supor aqui o nosso I2, somente o I2, qual que seria essa corrente? Então, sem conhecer o valor de IS, né? Então a gente conseguiria aplicar aqui, né? Já que N vai ser 1 ou 2, dependendo do tipo de circuito que nós estamos utilizando, se é do componente, se é um circuito integrado, se é um componente discreto. VT já conhece, o IS a gente vai precisar saber, né? Então a gente consegue o quê? Encurtar um passo e conseguir assim a tensão no outro ponto de operação sem conhecer IS. Uma outra forma seria o quê? Substituir o logaritmo neperiano, esse ln, por 2,3 vezes log. Então, substituir por log e multiplicar por 2,3. O resultado dá exatamente o mesmo, tá? Algumas questões com relação à dependência da temperatura, né? Como eu falei lá, o IS depende da temperatura. Então, por uma certa corrente de diodo, uma corrente constante, né? Se a gente diminuir, só que a tensão vai diminuir, né? De aproximadamente 2 volts, perdão. A
para cada grau Celsius que aumenta a tensão, que aumenta a temperatura, que vai de encontro com o quê? Com a questão do IS, né? Se o IS aumenta de área, vai dobrando com o aumento da temperatura, vai conduzir mais corrente. Então, se a gente pensar com o mesmo valor de corrente, né, sendo conduzido, isso refletiria o que naquela equação nossa? Que o VD, né, uma pequena variação do VD com a temperatura, graças à variação da temperatura do VT lá, né, que é a temperatura térmica, vai causar o que? Uma redução nessa curva, né, vai trazer essa curva aqui, ó, de um lado para o outro, de tal forma que a gente tende a conduzir mais corrente com o aumento da temperatura também, né? Aí nós temos basicamente, né, dois tipos de diodos bem conhecidos, materiais, né? O germânio e o silício. Qual que é a diferença? A do germânio é de 0,3 volts que começa a condução. Aqui está a curva dele, ó. Então, bem aqui 0,3 já fala que ele está conduzindo plenamente. No silício, esse valor é de 0,7. Na parte de tensão reversa, de bloqueio reversa, o diodo de germânio vai ter uma tensão menor, né? Vai suportar uma tensão menor. Então, dependendo da aplicação que for utilizado, né? Aí você tem que escolher entre um de silício e de germânio. Por exemplo, uma aplicação às vezes de telecomunicação ou de você trabalhando com valores de baixa tensão, seu sinal de baixa tensão também, é interessante utilizar um de germânio, né? Para você não trazer uma queda de tensão considerável para o seu sinal ou para a sua tensão ali do circuito, naquele ponto do circuito. E na região reversa? Na região reversa, a gente vai conseguir aproximar o ID pelo valor de IS, menos IS. Por quê? Naquela expressão lá, né, fica E elevado a VD sobre NVT. N é positivo, VT é positivo. Só que o VD estando reverso, quanto maior em módulo esse valor reverso, a gente vê que aquele valor ali do E vai tender a quanto? Vai tender a 1, né? Ali, então vai tender a ficar um valor bem pequeno. De tal forma que a gente vai poder aproximar aqui o nosso ID por IS, né? Vai ficar menos 1 no final das contas, porque aquele valor zero e fica somente o menos 1 que multiplica o IS lá. Então isso aqui vai nos ilustrar essa questão da simplificação, né? A corrente reversa também é função da temperatura, a gente não pode esquecer disso, porque tem o que? A junção envolvida ali, né? E esse valor da tensão da corrente reversa, né, vai dobrar para cada grau Celsius, enquanto o IS dobra a cada 5 graus Celsius. Aqui é só um exemplo, calcular a tensão aqui, no caso esse diodo aqui estaria uma tensão reversa, porque a condução de corrente deveria ser nesse sentido, para ele funcionar. Mas a polarização positiva, no nosso cátodo está 9 volts, enquanto o nosso anodo vai estar 0, então vai estar na polarização reversa aqui, e nesse caso vai estar com corrente muito baixa, tá? Uma corrente valor IS em módulo. Sobre a região de ruptura, né, aquele ponto VZK que a gente falou aqui na curva, né, ela é obtida quando essa tensão reversa que está sendo aplicada sobre o diodo, ela ultrapassa um limiar específico. Esse limiar é conhecido como tensão de ruptura. No inglês, nós vamos ver como breakdown voltage, ou muitas vezes vai aparecer também no datasheet como reverse voltage, né, tensão reversa, ou maximum reverse voltage, nós veremos isso no datasheet, que vai indicar qual é essa tensão máxima. Aí alguns datasheets vão falar em RMS, outros vão falar em valor DC, outros vão falar em valor de pico. Então tem que entender o datasheet, entender o tipo de diodo que está utilizando para saber aplicar a sua aplicação, interpretar isso para a sua aplicação. Essa tensão é justamente aquela curva, né, no joelho da curva e por V, que é aquela curva que nós vimos alguns slides atrás, né, e o valor é VZK. Então ele é conhecido como tensão Zener. Futuramente, em uma outra aula, nós vamos ver que tem diodos projetados especificamente para trabalharem na condução reversa. Eles serão chamados de diodos Zener e estão características específicas para essa região.
Antes de partirmos para a análise de circuitos com diodos, vamos dar uma olhadinha no datasheet, né? Em alguns datasheets do 1N4001 e do 1N4148. Então, eu estou aqui com o do 1N4001, na verdade da família inteira, né? 1N4001 até o 1N4007. Nós vimos aqui logo de cara, né? Algumas características dele. Low forward voltage drop, ou seja, uma baixa queda de tensão na polarização direta, na condução direta. Ó, baixa corrente de fuga, então quase não se perde corrente aqui, né? Aí tem aqui uma alta capacidade, né, de passur de corrente, de tensão, desculpa, além de algumas outras características aqui. Aí tem aqui aplicações típicas que recomendadas, né? Mas olha só, características principais. Esse IF, AV, né, é o que? E forward, ou seja, corrente direta. AV é average, ou seja, corrente média de 1 ampere para essa família. Mas obviamente que a gente vai ver que pode variar de um para outro. Aí nós temos aqui, ó, VRRM, que é o que? Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, que vai estar variando entre 50 a 1000 volts, dependendo do diodo, né? Se é o N4001 vai ter um valor, o N4003 tem outro, o N4007 tem outro valor aqui. Aí nós temos algumas aqui, ó, mais importante, né, o VD do diodo, né, que aqui está escrito como VF, né, que é tensão, queda de tensão na condução direta, tá? Que é um valor típico, né, de 1.1 volt nesse valor aqui. Então veja que nós tínhamos falado que era 0,7, né? Esse aqui é um diodo de silício. Por que não é 0,7? Porque aquele 0,7 é com uma corrente pequena, alguns miliamperes. Aqui nós estamos conduzindo, para conduzir 1 ampere, nós teremos o quê? Que tem uma tensão maior, né? Para alcançar um ponto mais alto naquela curva V por I. Por isso que um diodo com uma potência maior, esse valor de tensão aqui, de queda de tensão, vai ser significativo, né? Vai ser maior. Aí veja só, corrente reversa, esse IR, 5 microampere, né? Temperatura máxima que ele suporta, né, trabalhar é 150 graus Celsius na junção. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Valores máximos, nós temos a tensão reversa, aqui, ó, Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, que é o VRRM, para cada um dos transistores, ó, com N4001 uma coisa, 50, 100, 200, 400, 600, 1000 volts reverso que o N4007 consegue suportar. Isso de picos repetitivos. Se for uma tensão em termos de valor RMS, se tem um RMS no máximo de 700 volts, por exemplo. E se for uma tensão CC, aí ele também suporta 1000 volts aqui, ó, direto. Corrente média, já foi falado, chega aqui, ó, tem um pico, você pode ter um pico aqui de 30 ampere nele, mas esse pico é por um tempo muito pequeno, aqui, ó, de 8.3 milissegundos, caso contrário ele vai acabar queimando, né, falhando ali. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, vamos ver o que mais temos de informação relevante. Isso aqui é uma questão térmica que nós veremos em eletrônica 2. Aqui nós temos a curva, ó, corrente com relação à temperatura, então dá para ver a operação aqui. O que mais nós temos neste datasheet? Aqui está, ó, o valor I, a função I por V, né, a curva I por V. Só que isso aqui é o primeiro quadrante, e além de colocar o primeiro quadrante, colocou-se na escala logarítmica o eixo das ordenadas. Por isso que essa curva fez dessa maneira aqui, ó. Então seria o contrário, né? Igual àquela que nós vimos. Vamos ver do N4148. Ele é esse diodo, aqui está ele, ó. Vejam que eu também falei dessa aqui, ó. Essa faixinha aqui indicando que aqui é o nosso catodo, né? Lá no N4001, só voltando, nós temos o que? Que ele tem um corpo cinza e a faixinha está do lado de lá na cor branca. Isso aqui também é da Vishay. Olha só, tensão reversa máxima repetitiva desse é de 100 volts, então um diodo pequeno. Se não me engano, aqui em cima está falando aqui, ó, diodo de silício, vai falar até os equivalentes para ele.
Tá, aqui aplicações, ó, Extreme Fast Switches, ou seja, chaves muito rápidas. Isso aqui é um diodo rápido, né, para pequenos sinais. Tem um outro tipo de diodo chamado diodo Schottky, que é mais rápido ainda na comutação, né, a cada de tensão diferente também. Então, a tensão reversa nominal é de 75 volts, mas suporta um pico até de 100 volts. Corrente direta, aí que máxima de tudo, é de 2 amperes, mas não é recomendada para trabalhar, porque veja só, a corrente média suportada máxima é de 150 miliamperes. Então veja, aquele diodo N4001 e sua família conduz o que? 1 ampere e a tensão lá, a queda de tensão dele é de 1,1 volt. Então aqui a gente vai esperar o que? Uma queda de tensão menor, mais próxima dos 0,7 volts para conduzirmos algo aqui em torno desses 150 miliamperes, porque esse daqui não é um de potência. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Forward voltage, aqui ele já falou, ó. Aqui está falando só o valor máximo, não fala o valor típico, né? Ora, para 10 miliamperes de condução, está falando que no máximo vai dar 1 volt, mas o valor típico talvez seja em torno dos 0,7 aqui volts, tá? Vamos esperar. Vamos ver algum gráfico. Se tem algum gráfico legal aqui. A corrente e pela tensão do lado direto, né? Vejam que aqui, ó, naquele 1N4001, deixa eu descer novamente. Aqui começava a partir do 0,6, ó, 10 miliamperes. Lá nós estamos falando aqui, ó, em miliamperes, então ele colocou aqui, ó, 0,1 miliampere, né? Então, para dar os 10 mA seria aqui, estaria em torno do 0,8, quase 0,6 aqui também, né? Então, são diodos de silício que estão sendo utilizados. Vamos voltar para o nosso slide de aula e vamos começar a falar de análise de circuitos com diodo, né? Como a gente faz análise de circuitos com diodo. A gente está vendo que com essa característica não linear, né? Com essa expressão não linear exponencial, parece que vai ficar um pouco complicado, né? Mas nós vamos usar algumas técnicas de simplificação que vão nos ajudar a ter uma análise rápida e principalmente uma análise qualitativa do problema antes de começarmos uma análise mais detalhada, né? Com precisão ali. Lembrando que nós temos hoje em dia, né, um poder computacional muito grande, então a gente consegue resolver facilmente esses circuitos, sem fazer simulações de circuitos complexos, com circuitos grandes com diodo, transistor. Então, não é necessário assim, né, nós não nos apegarmos tanto à resolução à mão ali, né? Obviamente que faz um exercício para consolidar esse conhecimento, bem que conseguimos interpretar como a variação de cada um dos parâmetros vai nos levar a um comportamento diferente, né, um ponto de operação diferente, uma tensão diferente. Então aqui na análise de circuitos com diodos, né, o primeiro circuito que nós vamos analisar aqui é um circuito bem simples, né, uma fonte de tensão VDD, um resistor R em série, um diodo também aqui em série, né, fechando aqui a nossa malha. Esse VDD vai ter o valor de 5 volts, o resistor o valor de 1 kΩ e o que é conhecido o datasheet ali, ó, a informação que nós recebemos aqui, a corrente do diodo, corrente D dele, é de 1 mA para qual condição? Para a condição VD de 0,7 volts. Aí a gente pode fazer análise com algumas técnicas. A primeira delas é pela reta de carga. Como essa reta de carga aqui? A gente vai fazer aqui, ó, a análise da malha, colocar essa malha. Vou escrever aqui a nossa expressão, né? Então, seguindo aqui a análise de malha, a nossa expressão fica menos VDD mais R vezes, aí a corrente que passa por ali também é a corrente do diodo, né? Então R vezes ID mais VD igual a zero. Então essa aqui é a nossa expressão para a nossa malha, né? Aí o que acontece? A corrente do diodo depende da tensão do diodo, a tensão do diodo depende da corrente do diodo. Então ficou que algo intrincado, que algo complexo de ser resolvido, né? Aí, a partir dessa mesma expressão, né, o que a gente faz? A gente pega, vai na curva aqui do diodo, essa curva I por V disponível, né, fornecida pelo fabricante. Aí nós vimos aqui falando o seguinte, olha, se o nosso VDD for igual a zero, perdão, o VDD não,
Se o VDD for 0, não vai ter nada, né? Mas se o nosso VD for 0, porque aí aqui no eixo horizontal é VD, né? Tensão de... Se isso aqui for 0, como fica a nossa expressão, né? Se então, VD igual a 0, o que nós temos é que ID é igual a VDD dividido por R. Que é justamente este ponto aqui, ó. Então a gente vem aqui e marca esse ponto. Agora, por outro lado, né? Se o nosso ID for igual a 0, o que nós teremos aqui, né? Naquela primeira expressão ali que está sendo a nossa expressão da malha, né? Nessa equação da malha. Nós teremos, então, zerando o ID, nós teremos que VD é igual a VDD. E a gente vai encontrar um segundo ponto, que é este ponto aqui de baixo. Então, nós teremos este ponto e este outro ponto aqui. Como é um circuito linear aqui, nós podemos traçar a reta ligando esses dois pontos e no ponto que ela cruzar, né, com a nossa reta característica do diodo, a reta de condução de corrente do diodo, e esse aqui vai ser o nosso ponto de operação. Esse ponto de operação geralmente é denominado pela letra Q, porque chama-se de ponto quiescente, que é o ponto de operação ou ponto quiescente do diodo. Aí aqui nós teremos então uma corrente ID e o VD. Só que esse tipo de método, né, pela reta de carga, não é o método mais utilizado, né? Eu acho que é longe de ser mais utilizado, ou até mesmo ser utilizado. Por quê? Ele resolve o caso para um circuito simples, como que nós mostramos aqui. Se o circuito for maior, mais complexo, com muito mais componentes e malhas, aí fica inviável a resolução pelo método de carga. Além de que a curva, né, fornecida pelo fabricante muitas vezes vai estar imprecisa, né? Você vai ter que extrair ela de um datasheet para conseguir reproduzir, interpolar pontos e tentar utilizar ela. Então isso aqui vai nos levar a grande dificuldade de resolução, além de uma imprecisão no final das contas. Uma segunda etapa, um segundo método é fazer a análise interativa. Como é que a gente faz a análise interativa? A partir daquela equação, que eu vou já destacar ela aqui embaixo. Que nós tínhamos VD2 menos VD1 é igual a 2.3 VT log de I2 sobre 1. Ou aqui está colocando o N igual a 1, tá? Ou nós podemos ter NVT ln de I2 sobre I1, que é a equação que nós comentamos lá atrás, né? Para isso, nós precisamos conhecer pelo menos um ponto de operação do diodo. E aí, o ponto que nós conhecemos já foi nos dado, que é informado no enunciado, inclusive, e que às vezes está disponível no datasheet, tal como nós vimos no datasheet, né? Então, nós conhecemos também o VDD e o R, que é a nossa resistência. Então, nesse análise do circuito aqui, ó, eu conheço VDD, conheço R, conheço VDD, conheço R, conheço VD, ou pelo menos um primeiro VD, né? Aí o que a gente faz? A gente faz a nossa primeira resolução para encontrar um ID, ó. ID igual a VDD menos VD sobre R. Aí nós temos aqui, ó, 5 menos 0,7 dividido por 1 kΩ vai dar 4,3 mA. Esse daqui é quem? É o nosso ID2. É o nosso I2 aqui, porque o nosso I1 é a condição de 1 mA. VT a gente já conhece, que é 25 mili. Então, o nosso V1, que é de 0,7, também é um valor conhecido, né? Então, que só isolou para encontrarmos o nosso V2. O nosso V2, ao final dessa conta aqui, ó, deu 0,738. Veja que a gente saiu de um chute inicial, né? Que era o ponto de 0,7 volts em 1 mA, e chegamos à conclusão que a tensão V2 é de 0, que a tensão, na verdade, pode ser 0,738 e a corrente 4,3 mA. Aqui que a gente faz para verificar se já chegamos ao final, né? Já que é um método iterativo. Nós vamos pegar isso daqui, ó, essa tensão V2, e aplicar aqui, ó, no lugar desse VD. Então ficaria 5 menos 0,738 dividido por 1K. Fazendo isso, a gente vai ver que vai dar um valor aqui, 4,2 alguma coisinha, né? Valor bem próximo desse daqui,
de corrente. Aí nós vamos aplicar novamente na expressão aqui de baixo, só que aí o I2 agora passa a ser esse 4 ponto alguma coisinha, dividido por 4,3 mA. O V1 é agora o 0,738 e o próximo V2 vai ser a tensão que nós desejamos descobrir. Feito isso, a gente vai ver que ao longo de algumas interações, nesse caso aqui por ser um circuito simples, poucas interações vai nos levar a ver que o valor final é esse aqui, ó, VD igual a 0,738 e o ID 4,262 mA, né? Então, poucas interações vai nos levar a convergir neste valor aqui. Esse método, ele é o que? É mais demorado, é mais complicado, só que ele te dá uma precisão, né? Isso aqui vai requerer, né, se nós tivermos um circuito complicado, um trabalho de bração muito grande. Então é difícil ser utilizado esse método para a gente resolver à mão, né? Só se o circuito for bem simples. Para isso nós precisamos de outros métodos que vão nos dar vão acelerar esse processo de resolução. Um desses métodos é o modelo de segmentos lineares. A gente vai pegar essa curva do diodo, a curva de condução, que é uma exponencial, e nós vamos dividir em duas retas. A primeira delas aqui, ó, a corrente é igual a zero se a tensão for menor do que VD0. No caso da tensão desse VD0, vai ser determinada aí pelo analista, né? Ou seja, por vocês que estão resolvendo o circuito. Se a tensão for maior do que esse valor de VD0 aqui, aí nós traçaremos uma reta, essa reta aqui, que vai ser dada por quem? VD, que é a tensão do diodo, menos VD0 sobre RD para dar o valor da corrente. O que isso está querendo dizer para a gente, né? Vou escrever aqui. Está querendo dizer o seguinte, vou isolar o VD aqui. Então, ó, VD é igual que VD0 mais Rzinho Dzinho vezes ID. Notem que aqui nós já sabemos uma tensão VD0, ou seja, seria um ponto de partida do diodo. E o que é esse RD? Seria uma, uma resistência do diodo. Então nós estamos pegando este trecho aqui e modelando o nosso diodo de qual maneira? Para um diodo ideal, porque só pode conduzir num sentido, associado em série com uma fonte de tensão VD0 para causar essa queda de tensão aqui e uma resistência Rzinho Dzinho, que aqui está, ó. É este desenho aqui que é o que essa análise dos segmentos está nos proporcionando. Isso daqui é interessante porque nós conseguimos substituir o nosso diodo, que é um componente não linear, por um circuito linear do qual nós podemos resolver rapidamente ali, né? Aí como fica a precisão desse resultado? Vai depender do ajuste do VD0 e também, né, da inclinação desse Rzinho Dzinho, porque veja só, vou apagar aqui a minha observação. Se essa curva aqui, né, nesse caso, foi aproximado para esse ponto de operação, né, então neste ponto aqui, ó, 0,8 volts, 7 mA, ela coincide com a nossa curva real. Se por acaso no circuito der uma tensão diferente, né, vamos supor que é 0,9 volts de VD, veja que o valor da corrente aqui para 0,9 volts tá aqui, né, dando 12 mA, sendo que na curva exponencial, que ela ia crescer, ia demorar a chegar lá, ó, ia demorar a cruzar com esse 0,8. Então aqui em cima dá um erro de tensão, um erro de corrente muito grande. Então temos que tomar um cuidado para ajustar esse Rzinho Dzinho e também o VD0 para tornar ele o que mais próximo possível. Isso aqui é o que dificulta um pouquinho, porque de uma pessoa para outra, né, de um analista para outro, uma pessoa que está resolvendo o circuito, isso pode variar. Então vai causar uma variação na precisão. Mas já consegue trazer, às vezes, uma elucidação do problema, né, uma análise qualitativa aqui de forma bem mais rápida, né? Então aqui no slide seguinte está justamente essa observação, né? A escolha das retas não é única, cada pessoa vai poder escolher essas retas. VD0 é a interseção da reta B com o eixo da tensão e o RD é o inverso daquela inclinação da reta de condução.
Aqui novamente o circuito dele ilustrado e vamos agora para um exemplo. Vejam só, nós temos o Rzinho Dzinho já dado, 6 ohms, VD0 0,68, resistor aqui 1 kΩ, tensão VDD de 10 volts. Então basta aplicarmos aqui a análise de malha nesse circuito. Vamos aplicar aqui rapidamente. E nós teremos ali, vou aumentar a letra, pronto, menos VDD, vou deixar literal primeiro, tá? Mais R vezes ID, mais, agora nós entramos no positivo do VD0, então VD0 mais VD0, mais Rzinho Dzinho vezes ID. Isso aqui então, fechou a malha, a gente iguala a zero. Vamos começar aqui, né? Os termos independentes, VDD e VD0. Então o VDD vai passar para o outro lado, o VD0 também. Vou deixar lá de cá, tudo em função de Izinho Dzinho. Então o Izinho Dzinho correndo o diodo é igual a quem? R, que é a resistência dali, mais o nosso Rzinho Dzinho. Isso é igual a VDD menos VD0. Então ID é igual a VDD menos VD0 dividido por R mais Rzinho Dzinho. Então, quem é o nosso ID? 10 volts menos 0,68 dividido por o que nós temos ali. 1K mais 6 ohms, então 1006 ohms. Isso daqui vai nos dar, só um segundinho, (9,26 miliamperes). Então essa é a corrente aqui do nosso circuito. Uma aproximação para a operação, né? Um outro método, mais simples de todos, é de queda de tensão constante. Então aquela reta que nós tínhamos no método anterior é como se tivesse o quê? Uma inclinação máxima. Neste caso aqui, né, o que acontece? Nós vamos modelar o nosso diodo para uma tensão constante quando ele estiver conduzindo, ou seja, vai ser modelado com um diodo ideal mais uma fonte ali VD fixa para ele. Isso aí faz com que nós possamos fazer, né, realizar uma análise rápida de um circuito, entender o funcionamento dele, ou seja, fazer uma análise qualitativa antes de partirmos para uma análise numérica, né? Aí na análise numérica nós podemos muito bem deixar para um computador, para um simulador realizar essa análise, que vai trazer uma precisão maior, né? E vai ser muito mais fácil também de resolvermos, né? Então aqui esse circuito é modelado pelo que, né? Por isso, ó, diodo ideal, assim como eu falei, e um valor VD, tensão fixa aqui, ó. Esse número 5 aí está perdido, tá? Não existe aqui não. Aqui ó, é de 0,7 volts, né? Se for um diodo de silício. Se for um de germânio, a gente coloca 0,3. Aí, se você estiver trabalhando com diodo de potência, observe no datasheet, tal como nós fizemos ali, né? Com aquele 1N4001, que nós vimos que era 1.1 a tensão, né? Então, isso aqui é a forma alternativa, muito mais simples de analisar. Então, o que nós vimos? Um modelo completo, com expressão exponencial. Vimos o quão difícil é, porque a corrente depende da tensão, a tensão depende da corrente ali, é difícil de determinar. A partir dele, nós começamos a falar, vamos fazer as análises em circuitos, né? Aí vimos o método da reta de carga, que não é um método prático e totalmente impreciso, né? Ele é. Partimos do segundo método, um método interativo, ótima precisão, só que dependendo do circuito maior ali, aí a gente fica um pouquinho perdido, né? Vai muito trabalho braçal para resolver isso, porque teríamos que resolver para um diodo, para outro e depois voltar a fazer as iterações em todos para encontrar isso. Então isso aí seria legal de implementação computacional. Um segundo método, que é o RE do segmento que é o método dos segmentos lineares, que são aquelas duas setas. Aí nós temos que o nosso diodo é o que? Simbolizado, é representado por um diodo ideal, com uma queda de tensão constante VD0 e associado em série ali, esses dois, com uma resistência Rzinho Dzinho, né? Mas nós vimos que essa questão das retas, ela acaba sendo
variável, né, de não serem únicas, né, ou seja, cada analista vai determinar elas de forma diferente. Então, muito provavelmente, se for sugerir no exercício, for pedir no exercício para utilizar a reta de carga não, perdão, o método de segmentos lineares, muito provavelmente ele vai dar o Rzinho, o Dzinho e o VDzinho, o VD0 para ser utilizado. O mais simples de todos os modelos é esse último aqui, onde nós modelamos então o nosso diodo por um diodo ideal, mais uma fonte com a queda de tensão constante. Aí a gente consegue ter uma análise rápida do circuito, obviamente com baixa precisão, mas que nós já temos aqui uma visão qualitativa do processo, né, do funcionamento do circuito. Bem, espero que tenha sido proveitosa essa aula, né, essa apresentação, e conto com vocês para a nossa próxima aula. Até mais.